E como é que é o teu trabalho, né? Acho que muitas pessoas que estão no outro lado, às vezes têm curiosidade de saber como é que é o lado, a vida, né? A rotina, o desenvolvimento de um dev que está por trás, né? De uma empresa, de uma operação grande, do desenvolvimento, né? De uma tecnologia que muita gente usa, né? Então, se puder falar um pouquinho, como é que é teu trabalho na Timbir, que é uma empresa de consultoria em Postgres, né? É uma empresa Isso. de especialistas Postgres. E, bom, na minha opinião, o Fabrício é a minha autoridade, né, referência no Brasil de Postgres, é ele. Se puder falar um pouquinho de como é que é esse trabalho de vocês. E depois, né, tu também trabalha como dev na Timescale, né, que é Isso. uma empresa global que desenvolve um banco de dados Time Series, né, que é o Timescale DB. Depois, a gente puder conversar um pouquinho também sobre qual é o uso, né, de um banco de dados Time Series, como é esse Uhum. desenvolvimento, né? Então, se quiser começar com a Timbira ou com o Timescale. Aham. Bom, vou começar pela Timbira, porque é da onde eu venho. A Timbira é uma empresa que a gente provê serviços profissionais em Postgres há mais de 13 anos já, 14 anos de mercado já. Acredito que a gente foi a primeira empresa no Brasil a ser especializada unicamente, exclusivamente com PostgreSQL. E basicamente a gente oferece treinamentos, consultoria, algumas coisas de desenvolvimento também. Já tivemos cenários de desenvolver uma feature aqui, uma feature ali, ou até mesmo correção de bugs, porque às vezes a gente pega algum bug no próprio Postgres e corrige, ou se não corrige, entra em contato com os desenvolvedores e faz todo o meio de campo para aquele bug seja corrigido. E por 10 anos, eu entrei na Timbira em 2013, porque em 2011 que eu abri empresa de consultoria, eu trabalhava para uma empresa como desenvolvedor de software, lidava com infraestrutura, banco de dados, era um full stack de tudo. Não, um Severino digital, que nem eu digo. Pau para toda obra. E aí eu sempre gostei muito de PostgreSQL e de banco de dados. E eu cheguei num ponto que eu brinco que quando eu trabalhava nessa empresa, eu ficava feliz quando dava problema com o banco de dados. Pra eu poder mexer com isso. Exato, eu vou poder mexer, eu aprender alguma coisa a mais, poder fuçar e tal. Então eu ficava feliz. Aí eu me dei conta, não, cara, é isso que eu quero fazer. E aí eu saí em carreira solo, para atender clientes. Isso foi em final de 2011 e início de 2012. E aí em 2013, a Timbira já existia, a Timbira foi fundada em 2009 por outros dois colegas da comunidade que são meus ex-sócios, hoje eles já não estão mais na sociedade. E em 2013 eles me chamaram para conversar, foi durante um FISLE, né? Fora o software livre. Fora software livre, porque eu já estava fazendo um bom trabalho, estava atendendo os clientes, a gente já se conhecia da comunidade. Então, então vamos, quem sabe vamos juntar as escovas de dente, né? E vamos atuar com Postgres. Então, aí desde 2013, trabalho na Timbira a maior parte do tempo prestando consultoria e em alguns momentos desenvolvendo alguma coisa no Postgres, porque eu contribuo com Postgres desde, acho que o meu primeiro patch, a primeira contribuição com código foi em 2012, 2011. Há mais de uma década. Há mais de uma década. Claro que não foram contribuições enormes, assim, disruptivas e tal, mas com frequência e consistência ao longo dos anos, né? E eu sempre tive a vontade poderia também fazer isso full time, né? Trabalhar desenvolvendo o banco de dados, que aí era o segundo nível assim que brilhava o olhinho, né? Gostava muito de usar essas questões da consultoria, ir lá ajudar a galera. Descer o nível na camada. Porque eu sempre fui curioso. Então, aquela minha curiosidade que eu tive lá na época da faculdade, que eu acabei esbarrando com Postgres, né? Eu sempre tive... como é que funciona o banco de dados? Né? Por exemplo, a linguagem C. Eu já uso a linguagem C desde a época do segundo grau, do ensino médio. Então, eu tenho familiaridade com a linguagem. E o banco escrito em C. E o código está ali. Deu tudo uma confluência boa. Exatamente, uma confluência boa. O código está ali. É complexo? Sim, é complexo. Mas não é todo o sistema, todo o banco é complexo. Tem várias partes em que não são tão complexas e tu começa a aprender por ali. Que facilita que ele não é um monolitão.
Não, não. O Molitão, por exemplo, pega as ferramentas client, né? Geralmente, quando um novo desenvolvedor pergunta, eu quero aprender a desenvolver Postgres, por onde eu começo? Cara, olha o PSQL, que é o console lá. As interfaces como... É uma aplicação client. Não, olha lá, aos poucos tu vai entendendo como é que as coisas funcionam. Até o ponto que tu vai entender como é que a engine funciona. A libpq, né? Tem a libpq, que é a lib que conversa, que escreve o protocolo lá em cima de TCP/IP. Que acho que a maioria das linguagens acabam escrevendo um driver em cima da libpq, né? Tem outras que escrevem a libpq, né? Pega o JDBC. O JDBC é uma libpq escrita em Java, porque ela abre um socket com o Postgres e escreve e conversa com o Postgres a nível de protocolo. Seguindo a mesma especificação do protocolo da libpq. Exatamente, isso. Que é implementado na libpq. Uhum. E eu pensei, por que não, né, dar um passo? Já fazia muito tempo que contribuí, já tinha feito várias coisas. Inclusive, um dos primeiros trabalhos remunerados que eu fiz para Postgres, que eu implementei o Delayed Standbys, foi patrocinado pela Second Quadrant, e quem me convidou foi o Simon Riggs, que até veio a falecer agora faz umas 2 semanas, num acidente de avião. Ele, porque eu estava participando muito da comunidade aqui brasileira, eles prestaram atenção e me convidaram, eu e o Euler, para nós trabalhar, desenvolver coisas para o Postgres, fazer código para o Postgres. E aí um dos primeiros trabalhos remunerados com o Postgres foi isso. E na época balançou muito, porque isso nós estamos falando de 2013, 2014. Então, na mesma época em que eu entrei para a Timbira, com aquele sonho de, vou tocar uma empresa especializada em Postgres e ajudar a comunidade em geral. E a comunidade que eu digo, não só a comunidade, não, as empresas, pessoas, mais profissionais, mais gente conhecendo. Né? Vamos aumentar esse mercado. Balançou muito porque aí eles tinham nos convidado para ir para a Second Quadrant, virar funcionário, trabalhando com Postgres full time. Mas eu também tinha esse desejo, eu quero consolidar isso, quero que a gente permaneça fazendo o serviço que a gente está fazendo aqui no Brasil. E acabei, na época, não indo para a Second Quadrant. Mas eu fiquei sempre com aquele desejo, né? Ficar full time trabalhando. 2019, o pessoal da Ongres, que é uma outra empresa que eu prestei serviço, ainda presto serviço, porque ainda tenho contato, porque eu conheço muito o Álvaro, que é um dos donos, ele é muito meu amigo. Ele me convidou, Fabrício, não quer vir trabalhar com a gente está precisando de um desenvolvedor Postgres, porque a gente tem alguns projetos de pesquisa e desenvolvimento. Então era tipo assim, carta branca. Na hora eu digo, mas eu não posso também abandonar a Timbira. Não, acredito que a posição não precisa ser full time, pode ser part time. E aí eu entrei para a Ongres e fiquei literalmente metade da minha semana eu trabalhava na Ongres com pesquisa e desenvolvimento e metade do tempo eu trabalhava na Timbira com as consultorias, atendendo os clientes e tudo mais. Foi uma ótima experiência, foi muito bom. Eu tive a oportunidade de fazer algumas coisas em relação ao Postgres, principalmente no ecossistema. Trabalhei desenvolvendo um plugin de rede para o Envoy Proxy, que ele decodifica o protocolo e expõe métricas. O próprio projeto lá da Ongres, lá, que é o Stackgres, que é um operador Kubernetes que conversa Postgres e coloca o Postgres em produção com toda a stack de ferramentas ao redor, com monitoramento, pool de conexões, backup, enfim. E aí eu estava naquele mundo. Metade do meu tempo estou desenvolvedor e metade do meu tempo estou consultor. E aí surgiu em 2021, pelo LinkedIn, um colega meu hoje da Timescale me mandou uma mensagem lá no LinkedIn. Vi aqui teu currículo, sei que a gente está com vaga para engenheiro de software aqui. Tá. Eu fiquei pensando, vou virar engenheiro de software agora com 40 anos. Pivotou. Com 40 anos. Até eu disse para ele, na época, no primeiro momento eu declinei, né? Até isso é engraçado, até. A Karen vai assistir, ela vai dar risada. A Karen diz muito, a Karen é a CEO da Timbira, que toca hoje a Timbira lá. O Fabrício é a pessoa do não até que sim. Eu declinei, agradeci, porque eu tô legal aqui, eu tô trabalhando com pesquisa e desenvolvimento, eu também tenho uma empresa aqui que eu não posso, né? Porque também a posição era full time, daí eu teria que abrir mão de tudo, não poderia ficar nessa dupla jornada part-time de um lado e do outro.
E aí passou, e eu em casa conversando com a mulher, volta e meia vinha e falava. E ela, até o dia que ela olhou para mim assim, ó, para de me incomodar. E vai lá e aceita essa vaga. Se tu tá muito perguntando, é porque... É porque tu ficou com dúvida, então vai lá. Eu digo, não, mas eu não sei nem se eu consigo passar num processo seletivo desses, imagina, para engenheiro de internas de banco. Eu tinha essa dúvida, e aí, claro que aí a síndrome do impostor pega, né? É dureza. Valendo, né? Ah, pega valendo. Com 40 anos. Mais 40 anos. Aí eu decidi, não, vou fazer. Aí fiz o processo seletivo, saí muito bem no processo seletivo, passei em todas as etapas, tranquilo, sem problema nenhum. E eles fizeram uma oferta financeira e tal. Eu aceitei e estou aí, ó, quase 3 anos na Timescale. Uhum. Quase 3 anos já. Já passei de sênior. Primeiro, quando eu entrei, era engenheiro de software, porque a empresa também está crescendo. E aí depois veio um novo VP lá de engenharia, que ele trabalhou na New Relic e tal, e reestruturou a questão das carreiras e tal. E aí veio com os nivelamentos de sênior 1, sênior 2, staff, sênior staff e assim sucessivamente. E aí me enquadraram como sênior 1. Ah, tá, beleza. Me perguntaram assim, como é que tu te sente sendo sênior 1? Ah, eu disse, eu não dou muita bola para nomezinho, para rótulozinho. Eu acho que eu sou só engenheiro. Ah, então tá, beleza. Aí virei sênior 1 e em menos de 1 ano, na Timescale, eles já me deram uma promoção, me convidaram para ser tech lead e mudaram, porque para ser líder técnico, o nivelamento mínimo teria que ser sênior 2. Aí, então agora tem sênior 2. E agora estão falando de eu virar staff. Imagina, staff engineer. Eu vou rir muito. Vai lembrar do tempo que tu estava na dúvida em si. Tava lembrando do tempo que eu estava na dúvida. Que massa. E o processo seletivo foi sensacional, né? Porque, tipo, nível, assim, hard de a gente discutindo complexidade do algoritmo de quicksort. Não, e eu discuti, jura, os negócios que o cara a gente aprende, e eu sempre gostei dessa parte mais fundamental da tecnologia. E tu tem uma parte acadêmica forte, então a parte isso ajuda bastante. Ajuda bastante, e me dei muito bem e quando falta a base, talvez em algum momento teria faltando base ali numa entrevista, um processo seletivo desse nível, aí complica.